Tudo bem, pessoas? Hoje, finalmente, vamos falar de Invocação do Mal 4, o último ritual, dirigido pelo Michael Chaves e que marca o fim da saga dos Warren no cinema. E talvez esse seja o filme de terror mais esperado do ano pelos fãs, pela expectativa desse final, já que ele virou uma franquia com muita repercussão. Mas uma coisa que eu tinha medo era na direção do Michael Chaves, que fez, sem dúvidas, o filme mais fraco da saga, que foi o terceiro longa, e como já dizia o Thanos, me chamaram de louco e o que eu temia aconteceu. Infelizmente, os mesmos erros são cometidos aqui. Ele não é um desastre completo como o terceiro filme, que eu já fiz análises aqui no canal e você pode conferir, mas ele tem grandes problemas e que eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. E entrando nesse universo, a saga Invocação do Mal, que começou lá em 2013 com o James Wan, teve uma expansão enorme, incluindo sequências de spin-offs como Annabelle e a Freira, e aqui, em Invocação do Mal 4, a trama gira em torno de um caso inédito dos anos 80, envolvendo uma família atormentada por uma entidade demoníaca ligada a rituais antigos de imigração europeia para os Estados Unidos, e é um caso real, muito famoso e muito macabro, que colocou os verdadeiros Warren na época de vez na mídia e em muita evidência. E aqui já fica a minha primeira crítica, e talvez a mais importante, porque o filme toma um caminho bem duvidoso ao não abordar a fundo esse caso, que eu digo, era o que os fãs queriam ver. É muito superficial, gente, como esse caso foi tratado no filme, servindo apenas para uma ligação com os Warren, principalmente com a filha do Ed e da Lorraine, a Judy, que é a verdadeira protagonista desse filme aqui. Eu já falo mais sobre isso com vocês. E a direção do Chaves não evoluiu em nada desde o último filme. Ele continua usando a mesma câmera de forma agitada, cheio de cortes e com planos longos na tentativa de criar alguma tensão, mas acaba apelando de novo a só o susto fácil, os famosos jump scare, que não é um problema se for bem feito, o que não é o caso aqui. E um problema muito grande é que na maioria das vezes a edição comete aquele mesmo erro de acelerar demais, cortando o ritmo natural do suspense. Não é um desastre, ele é bem melhor executado do que o terceiro filme, o que, vamos combinar, não é grandes méritos, mas é melhor bem feito. E as atuações, não tenho o que dizer. O Patrick Wilson e a Vera Farmiga continuam tirando de letra. O filme é deles. E é muito gratificante para nós fãs que acompanham toda essa saga desde o começo, ver eles em cena dessa forma tão conectada. É muita química em tela, é um verdadeiro espetáculo. E o Patrick Wilson aqui traz uma fraqueza nova ao Ed, mostrando o peso dos anos e anos das batalhas espirituais acumuladas. Há uma cena onde ele questiona sua fé, que é muito interessante. Já a Vera Farmiga, por sua vez, ela eleva a Lorraine a um nível quase místico, com olhares que transmitem volume sem usar uma palavra, e os coadjuvantes, especificamente a família Smurl, foi a minha maior decepção, porque eu esperava muito ver como esse caso dessa família ia ser abordado no filme, mas eles são tratados como qualquer coisa. Em momento nenhum você sente apego por ninguém da família, porque são personagens genéricos e descartáveis, sem importância nenhuma. É muito triste, gente, eu dizer isso aqui, porque realmente eu tinha expectativas, e foi bem, mas bem frustrante mesmo. O roteiro tenta explorar aqui temas de herança cultural e traumas geracionais. A entidade demoníaca da vez não é só um monstro, ela está atrelada aos imigrantes irlandeses que trouxeram maldições antigas para o novo mundo, e isso pode adicionar uma camada social a mais, comentando sutilmente sobre o sonho americano corrompido, mas sinceramente não funciona. Algumas subtramas ficam subdesenvolvidas. O arco da filha adolescente da família, por exemplo, chega a ser patético, gente. Parece mais um filler do que qualquer coisa. E visualmente, o filme é bonito para os fãs de terror. A direção de arte sabe recriar bem os anos 80, desde os móveis até as roupas, mas já os efeitos especiais, principalmente nas entidades, são horríveis, porque tudo aqui foi criado em CGI. Não teve nenhum, ou pelo menos eu não percebi, efeito prático, que o James Wan sabia usar muito bem nos filmes anteriores. É impressionante como a manifestação do demônio aqui é mal feito visualmente. As cenas noturnas, então, é de doer,
muito uso de sombras escuras demais que atrapalham, tornando difícil discernir o que está acontecendo. É um desequilíbrio bastante incômodo. E quanto ao som, esse é um ponto alto. A trilha mantém a tradição da franquia, com cordas, sussurros que invadem os ambientes, os efeitos sonoros são colocados para maximizar o impacto e tem momentos que o som se destaca bastante. Pena que em alguns diálogos o áudio mixado fica um pouco abafado, o que pode dificultar o entendimento do que está sendo dito em tela. E passando para o terror em si, que é o mais importante de Invocação do Mal 4, ele tem sim bons momentos assustadores, mas de longe é bem abaixo dos primeiros filmes, por exemplo. As possessões não só são em corpos contorcidos, há uma exploração da mente fragmentada com alucinações que questionam a realidade, o que é até um ponto positivo em relação ao terceiro filme. Então, ele é assustador sim, mas não tanto. Eu sinto que a franquia parece ter perdido um pouco da sua originalidade, repetindo fórmulas e a mesma forma de querer criar o medo, com investigações paranormais e exorcismos. E em termos de ritmo, o filme tem 2 horas e 15 minutos e usa esse tempo para focar nos Warren e tudo o que eles já fizeram até aqui. De certa forma, é uma homenagem, é um encerramento digno para esse casal. E um final até emocionante se você for muito apegado a tudo que eles passaram. E disso eu não posso reclamar, porque foi sim um encerramento de ciclo muito bonito. Os créditos do filme ajudam a dar esse sentimento, com imagens e falas que eu gostei bastante. Ele amarra certinho o arco dos Warren e ainda deixa um espaço para reflexão. E olhando para o legado, Invocação do Mal 4 prova que o universo dos Warren foi sim um marco para o cinema de terror. Você pode gostar ou não gostar, tá? Mas é nítido a influência que foi gerado através dessa saga. E que teve, é bem verdade, no seu final, um filme mediano, mas pelo menos o casal Warren teve um final digno e bonito. E para Invocação do Mal 4, o último ritual, nota 5. Em resumo, é uma montanha-russa de sentimentos e emoções, e lembrar de como essa franquia foi construída lá em 2013 é muito gratificante. Eu gosto muito dos primeiros filmes e eu guardo eles com carinho na minha memória. E é o que, sem dúvidas, eu vou lembrar sempre quando alguém falar de Invocação do Mal comigo. Beleza, pessoal? Mas eu quero saber de vocês, me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência com esse final. Fique livre para você falar o que quiser nos comentários, certo? Obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo e até mais.